Torcedor vascaíno, enfim a barreira vai voltar a festejar. Nessa tarde de quarta-feira, Vasco e Ministério Público assinaram ataque, um termo de ajustamento de conduta. Melhor dizendo, resumindo, explicando, o Vasco aceitou os pedidos do MP, o Ministério Público se adequou às ordenanças dadas pelo órgão para implementar um novo sistema de segurança dentro de São Januário. Nesse sistema estarão sendo instalados dentro do Caldeirão novas câmeras internas, um sistema de reconhecimento facial nas catracas de São Januário, um aumento no número de catracas, um espaçamento maior, inclusive, entre elas, e muitas outras coisas que a gente vai trazer aqui a vocês neste Fala Gigante muito bom de ser feito. Enfim, proibiram, perseguiram, tentaram de tudo, mas São Januário volta para o torcedor cruzmaltino. A barreira volta a festejar. Dia 21 de setembro, Vasco e Coritiba, sem ser amanhã, quinta-feira, na outra, teremos essa reabertura. O Caldeirão vai ferver, um jogo que ficará marcado para a história do Vasco da Gama. E olha, meu amigo, se o Vasco vencer o Fluminense nesse próximo sábado, hein, se prepare, eu fico até arrepiado só de imaginar como vai ficar São Januário nessa próxima quinta. Eles tentaram de tudo para fazer com que o Vasco caísse para a Série B do Campeonato Brasileiro. O que eles não imaginariam ou imaginavam é que toda essa perseguição ajuda o Vasco dentro de campo. Um clube que sempre foi, é e sempre será perseguido, sabe muito bem o que fazer diante de tudo que aconteceu. Fez, e agora se prepare, porque o retorno será gigantesco. É claro, a gente vai falar sobre isso, falar inclusive sobre Vasco e São Paulo. Ontem a CBF deu detalhes aí das próximas rodadas e o jogo contra o São Paulo no dia 7 de outubro está marcado para Brasília. O Vasco fez essa transferência, um jogo de mando inclusive do próprio Vasco da Gama, mas hoje o CEO Lúcio Barbosa falou sobre isso. Ele explicou essa situação, o porquê o jogo foi para Brasília e até deixou bem claro que já solicitou à CBF o cancelamento desse jogo em Brasília e agora para fazer com que ele venha a ser no Caldeirão de São Januário. Mas a gente vai falar sobre isso com mais calma, explicando a vocês. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, tá vendo? Aperte nela e faça parte da nossa família. Muitas pessoas estão chegando no nosso canal e não estão se inscrevendo. Eu sei que você não tem obrigação nenhuma de se inscrever no nosso canal e nós temos essa noção. Porém, torcedor, a sua inscrição é muito importante. Muitas pessoas passam por aqui e acham que não tem importância a inscrição, mas ela é de suma importância, até porque faltam menos de 300 pessoas para chegarmos à marca dos 110 mil inscritos. Um número bonito, um número cheio, um número grande e muito importante para o canal do Gigante. Então, se inscreva no canal. Além disso também, principalmente você que já é um inscrito, vem aqui embaixo. Ao lado dessa palavrinha inscrever-se tem um sininho. Esse sininho é o sininho de notificação. Você aperta nesse sininho, caso goste muito mesmo do nosso canal, e aperte na notificação todas, para que os nossos vídeos sejam notificados até vocês. O que significa? Sabe quando chega uma mensagem no WhatsApp da sua esposa, da sua filha, da sua mãe? Então, você apertando esse sininho, colocando a notificação todas, os nossos vídeos aparecerão a você com uma mensagem de WhatsApp. Cabe você querer apertar para ver o vídeo na hora ou deixar a notificação lá e depois apertar para ver. O importante é só você sempre saber a hora que o canal do Gigante está colocando um vídeo no YouTube. Então ative o sininho de notificação e não esqueça, é claro, de aqui embaixo deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental. E é claro, torcedor, principalmente porque hoje temos essa grande notícia da liberação de São Januário. Então não saia desse vídeo sem deixar aí o seu like e falar aí nos comentários também a sua emoção em ter São Januário reaberto. Mas vambora, rapaziada, vambora, sem muita enrolação, explicar a vocês tudo o que aconteceu nesta quarta-feira. Porque às 11 horas da manhã estava marcada essa reunião. Uma reunião que teve muitos representantes. Representante pelo lado do Vasco, representante pelo lado do Ministério Público, representante pelo lado da Procuradoria-Geral da Justiça, pelo lado do Vasco da Gama tinha como representante Jorge Salgado, Carlos Gilberto Osório, é claro, pelo lado da associação, e pelo lado da Vasco da Gama SAF, Lúcio Barbosa, Gisele Cabreira e Kátia dos Santos. Além disso, também estiveram presentes representantes do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar,
representante também da Procuradoria-Geral da Justiça, que foi o próprio procurador, Dr. Luciano Matos, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também o representante da Polícia Civil, todos esses na mesma mesa para tratar sobre ataque. Ataque foi o termo de ajustamento de conduta feito pelo Vasco da Gama. O Vasco, há exatamente uma semana atrás, na quarta-feira passada, estava se reunindo na mesma mesa, no mesmo local, com o doutor Luciano Matos também, que é o Procurador-Geral da Justiça. Nessa reunião que aconteceu na semana passada, o Vasco estava apresentando, conversando com o procurador sobre esse ataque. Esse ataque, esse termo de ajustamento de conduta, é um termo pedido pelo Ministério Público ao Vasco da Gama para que houvesse a reabertura dos portões. O Vasco preparou esse ataque e nela colocou algumas novidades para melhorar a segurança de São Januário, como um fechamento diferente das vias ao entorno do estádio e principalmente mudanças internas, principalmente as que eu vou trazer aqui a vocês, como por exemplo, o aumento no número de catracas. A partir de agora, São Januário não terá o mesmo número de catracas que tinha antes daquele jogo contra o Goiás, ou aliás, até aquele jogo contra o Goiás, que foi no dia 22 de julho, há exatamente 83 dias atrás. O número de catracas que tinha naquele jogo não terá agora contra o Coritiba no dia 21. Um aumento no espaço útil entre as catracas, ou seja, se o espaço era um, agora será outro, será maior o espaço entre as catracas para facilitar a entrada no estádio. Ajuste na abertura dos portões para o sentido de saída, ou seja, o fluxo de pessoas será muito diferente com relação até a organização na saída e também na entrada dos jogos em São Januário. A gente sabe muito bem, quem frequenta São Januário, que é muito difícil sair e muito difícil entrar no estádio. Isso com certeza será mais organizado. Um aumento, inclusive, no número de câmeras no interior do estádio. Isso é para evitar violência, até porque com câmeras fica mais fácil você detectar os responsáveis, né, pelas bagunças internas e principalmente o que foi tratado como algo pioneiro e ousado, reconhecimento facial nas catracas e a biometria. O que isso significa? A partir do jogo contra o Coritiba, e eu trago aqui a vocês até em números, porque vai ser um processo gradual, até porque é algo caro, é uma instalação complexa, será a primeira partida de testes no portão 8, que é inclusive também o portão de gratuidade, estará sendo implementada algumas catracas já com reconhecimento facial. Você coloca o seu rostinho lá, entra em São Januário sem nenhum tipo de ingresso físico na sua mão. Logo em outubro, no mês que vem, no mesmo portão 8, estará tendo esse pleno funcionamento das catracas. O portão 8 estará todas as catracas com reconhecimento facial. E dali para frente, até o mês de junho do ano que vem, todo São Januário já estará com as suas catracas tendo reconhecimento facial. Só para explicar a vocês, em novembro, 25% das sociais estarão com essas catracas com reconhecimento facial, 25% do portão 9 também, 50% das catracas no setor VIP estarão com reconhecimento facial. Vai ser um processo gradual, até para que todos os setores de São Januário já venham a estar com esse sistema que realmente, cara, é um exemplo, é algo pioneiro no futebol carioca. Servirá de exemplo para o Maracanã, servirá de exemplo para o estádio Newton Santos, servirá de exemplo para estádios, inclusive ao longo do território brasileiro. E diante de tudo isso que o Vasco colocou à mesa, foi praticamente impossível o Ministério Público virar e falar: olha só, não tem como. Porque, meu amigo, foi algo realmente muito benéfico para a segurança do estado do Rio de Janeiro, se tratando de futebol, se tratando, é claro, nesse momento, de Vasco da Gama. Então hoje houve essa reunião, uma reunião mesmo não para conversar sobre ataque, porque o assunto já foi conversado na semana passada, mas uma reunião para a assinatura. E como está aparecendo aí na imagem a vocês, esse foi exatamente o momento onde houve a assinatura desse termo de ajustamento de conduta entre o Vasco e o Ministério Público. Outros órgãos também assinaram, como o prefeito Eduardo Paes, responsável pela prefeitura, os demais órgãos públicos como a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, porém não foi aí os principais, né? Realmente quem deveria estar assinando esse termo, os dois órgãos, se é assim que eu posso falar, Vasco e Ministério Público, são os mais importantes aí realmente nessa assinatura. Então, agora já está tudo assinado, o Vasco assinou essa ataque, o Ministério Público assinou essa ataque, São Januário está reaberto ao público. O clube se compromete a implementar essa série de, como a gente trouxe, medidas de segurança já na partida do próximo dia 21 de setembro contra o Coritiba. Agora esse acordo será homologado, é a última parte desse processo, né, após a assinatura. Esse acordo será homologado e entregue ao TJRJ, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para extinguir, excluir, suspender, apagar esse processo movido pelo Ministério Público com relação a
fechamento dos portões de São Januário. Então, torcedor, São Januário é nosso. De volta para o torcedor vascaíno, a Barreira voltará a festejar. E algumas informações importantes aqui a vocês, porque é claro, após a reunião houve um posicionamento do Vasco, um posicionamento também do próprio CEO. O Vasco, através aí das suas redes sociais, emitiu uma nota oficial e a gente vai ler toda essa nota aqui a vocês. A nota diz assim, ó, abre aspas: na manhã desta quarta-feira, o Vasco da Gama e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro assinaram um termo de ajustamento de conduta que possibilitará a liberação do estádio de São Januário para os jogos com público. O acordo será encaminhado para homologação pela Justiça Estadual. A expectativa é que o processo seja concluído nos próximos dias, viabilizando a realização da partida contra o Coritiba na casa de todos os cruzmaltinos. São Januário passará por melhorias na operação de jogos e segurança para se tornar o estádio no Rio de Janeiro pioneira a possuir um sistema de reconhecimento facial nas catracas de acesso, que será implantado por fases. A celebração do ataque vem para confirmar a raiz pioneira do Vasco da Gama, que buscou desde o início sua proposta de acordo com o Ministério Público apresentar soluções que contribuíssem para a melhora coletiva da experiência do torcedor em dia de jogo, com as responsabilidades sendo divididas entre o clube e os órgãos públicos envolvidos na organização de partidas de futebol, deixando assim um legado para o futebol carioca. O acordo prevê a instalação de câmeras de alta definição com capacidade de captação de imagens com nitidez, inclusive em ambientes com baixa luminosidade, possibilitando a identificação de infratores dentro do estádio. O Vasco da Gama agradece ao Procurador-Geral da Justiça, a toda a equipe do Ministério Público e aos demais órgãos públicos pelo trabalho incansável que levou à celebração de um acordo histórico, que certamente terá impactos positivos não apenas para os frequentadores de São Januário e seu entorno, como também para toda sociedade. Então, algo muito legal. O próprio Lúcio Barbosa também se posicionou, e nesse posicionamento o CEO do Vasco da Gama explicou exatamente uma situação importantíssima, torcedor. A situação explicada pelo CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, foi exatamente sobre as próximas partidas, porque o Vasco jogará esse jogo contra o Fluminense no próximo dia 16, sábado, no Newton Santos. Após enfrentar o Fluminense, o Vasco enfrenta o Coritiba no dia 21 de setembro em São Januário. Após enfrentar o Coxa, o Vasco enfrenta o América Mineiro no dia 25 em Minas Gerais. Se eu não me engano, no dia 1, no dia 1º ou no dia 3, o Vasco enfrenta o Santos na Vila Belmiro. E após o Santos, o Vasco tem a partida contra o São Paulo no dia 7 de outubro, já está marcado. Esse jogo inicialmente foi marcado no Mané Garrincha, até porque o Vasco não tinha liberação de São Januário, então o Vasco tinha que entregar à CBF um local. A CBF pede um mês de antecedência para jogos fora do Rio de Janeiro, como por exemplo, o Vasco gostaria muito de ter levado esse jogo contra o Fluminense para Cariacica, para Manaus, mas não havia possibilidade por causa do tempo, não era mais viável devido a esse pedido da CBF de um mês de antecedência. Como o Vasco tinha esse um mês de antecedência, o Vasco pediu, a CBF aceitou, o Vasco solicitou, e esse jogo está marcado para o Mané Garrincha. Mas hoje mesmo, na parte da tarde, o Lúcio Barbosa já falou sobre isso. Ele esclareceu que esse pedido feito pelo Vasco da Gama para levar o jogo para o Mané Garrincha no próximo dia 7 foi solicitada já para desfazer a mudança. O Vasco já solicitou à Confederação Brasileira do Futebol realmente esse pedido para desfazer essa mudança de estado, ou seja, fazer com que o jogo não seja mais realizado no Mané Garrincha, mas sim em São Januário. Então, Lúcio Barbosa falou isso, disse que, abre aspas, nós tínhamos ritos administrativos a cumprir em relação ao jogo contra o São Paulo, existe o regulamento, então conversamos com a CBF, conversamos com a Arena, a gente tinha prazo, por isso indicamos o jogo para Brasília. Até então, São Januário estava interditado, mas ele ainda fala, mas a partir de hoje, com São Januário aberto para o público, nossa intenção é jogar todos os jogos na nossa casa e os clássicos. Então, dê uma olhada aí nas palavras do CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, exatamente sobre a liberação de São Januário. Ele disse logo após aí essa assinatura o que isso é importante e os próximos passos a serem feitos. A partir de hoje começa a valer o TAC e a gente tem uma série de feitos, de obras e de implementações tecnológicas nesse cronograma, que vai até setembro. Vários deles, a maioria, foi proposta pelo Vasco, e isso é benéfico para o Vasco, e não só para o Vasco, mas para o futebol carioca. Isso vai beneficiar quem for jogar em São Januário, e a gente já disponibilizou o estádio, como nós sempre falamos, para outros clubes usarem. Hoje a gente tem uma demanda reprimida no estado do Rio por estádios, então o Vasco disponibiliza já a partir de hoje o estádio de São Januário para outros clubes jogarem, os outros campeonatos também. E entre essas medidas a gente vai implementar câmera de reconhecimento facial nas catracas, melhores câmeras internas para a gente ajudar a identificar possíveis infratores.
Eu acho que é muito importante a gente trazer, que a gente falou na reunião, que não é todo jogo que acontece, na verdade é uma raridade, é um caso isolado que aconteceu no jogo de Goiás. Né? Infelizmente nós perdemos todos os jogos em casa no Campeonato Brasileiro antes daquele jogo e nada aconteceu. E mais uma vez agradecer à torcida pela demonstração de carinho e de organização e a barreira do Vasco, a sociedade do entorno de São Januário, pela demonstração de que é sim organizado e não é perigoso. A gente viu isso no jogo do Bahia. Então a gente vai voltar a ter jogo, vamos colocar reconhecimento facial na catraca, vamos colocar melhores câmeras, vamos largar portões. E o Vasco não vai parar só no TAC. Isso a gente colocou na reunião, a gente vai fazer mais do que o TAC, que já estava no nosso plano. Então a gente vai fazer, até a reforma geral de São Januário, a gente já tem mais de 70 projetos para São Januário, para melhoria do recebimento e do escoamento de público em São Januário e para melhoria da qualidade, né, do atendimento ao usuário. Lúcio, você né, a desinterdição de São Januário. Com o São Januário liberado, a tendência é que esse jogo retorne para São Januário. Como é que está o Vasco em relação a isso? É a nossa intenção. Nós tínhamos ritos administrativos a cumprir em relação ao jogo de São Paulo. Então nós temos o regulamento, a gente conversou com a CBF, conversou com a Arena e a gente tinha prazos para serem cumpridos. Por isso que a gente indicou o jogo, porque até então São Januário estava interditado. Mas agora, a partir de hoje, com São Januário aberto novamente ao público, a nossa intenção é jogar todos os jogos na nossa casa e os clássicos no Maracanã. Enfim, torcedor vascaíno, a nossa casa está reaberta. São Januário, a casa do torcedor vascaíno, volta, né, para a Barreira voltará a festejar. Não tinha jeito melhor de nós começarmos aqui, né, essa quarta-feira, essa tarde de quarta-feira, se não falando sobre isso, falando sobre esse TAC assinado, falando sobre a reabertura dos portões do nosso Caldeirão. Enfim, Caldeirão reaberto, a Barreira vai festejar. E eu tô aqui na expectativa, tô animado, tô ansioso para quinta-feira que vem pisar novamente em São Januário. Eu estive naquele jogo lá do dia 22, naquele Vasco e Goiás, e estarei com toda certeza nesse próximo jogo da quinta-feira, dia 21 de setembro, Vasco e Coritiba, para celebrar a reabertura do nosso São Januário. A gente fica por aqui, a gente fica nesse Fala Gigante, com muita informação, muita novidade, muita felicidade, falando sobre a reabertura dos portões da nossa casa. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, como sempre falamos, saudações vascaínas.